Olá, eu sou o professor Rui Badaró. Estamos no terceiro Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Hoje, com uma missão especial. É com grande honra que damos início a esta edição. Uma edição, como disse, especial do nosso encontro sobre as práticas ESG. Programa que tem buscado, ao longo de sua trajetória, já na terceira edição, ampliar os horizontes da advocacia por meio de debates plurais, profundos e contemporâneos. Este episódio, especificamente, gravado especialmente em comemoração do Dia do Advogado no Brasil, celebrado em 11 de agosto, convida-nos a olhar tanto para a história quanto para o futuro. Não menos importante, foi exatamente no dia 11 de agosto de 1827 que o imperador Dom Pedro I, ciente da necessidade de consolidar a institucionalidade jurídica da jovem nação, fundou os dois primeiros cursos de direito no país, um em São Paulo e outro em Olinda. Nascia ali, no Brasil, a advocacia como corpo profissional, mas também como função pública essencial à administração da justiça. Hoje, quase 2 séculos depois, a pergunta que se impõe não é mais onde começamos, mas sim qual é o nosso lugar no mundo que se anuncia. E é para refletir essa indagação, ao mesmo tempo concreta e filosófica, que temos a honra de receber João Massano, o atual bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses, uma das vozes mais influentes da advocacia lusófona contemporânea. Não menos importante, um jurista de prestígio, defensor da modernização da profissão, um crítico lúcido dos riscos que ameaçam o Estado de Direito em tempos de incerteza, e o bastonário Massano nos brindará e nos ajudará a pensar com lucidez e coragem os caminhos da advocacia diante das transformações do nosso tempo. Afinal, vivemos um mundo atravessado por transformações tecnológicas, pressões ambientais, conflitos geopolíticos e ameaças à democracia. Diante desse cenário, o papel do advogado deixa de ser apenas um técnico ou procedimental e se torna cada vez mais civilizacional. E aqui, para marcar essa travessia entre ética e responsabilidade, permitam-me recordar uma das formulações morais mais exigentes do pensamento moderno. Kant, no século XVIII, escreveu: age de tal maneira que a tua ação possa ser tomada como regra universal. Tal máxima, João, que funda o imperativo categórico, convida-nos a pensar a advocacia não como privilégio, mas como um ofício que deve resistir à banalidade, ao oportunismo e à indiferença. E é nesse espírito de compromisso ético, de reflexão institucional e de abertura ao diálogo que damos a palavra ao nosso convidado. João, uma boa tarde para si e é uma grata satisfação recebê-lo no terceiro Summit ESG. Boa tarde, Rui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui a falar contigo, meu amigo, aqui sobre os problemas que se avizinham à advocacia e sobre aqueles que já estamos a atravessar. Tudo o que tu disseste, naturalmente eu subscrevo e acho que nós estamos numa fase de definição de que tipo de advogados queremos ser. Em Portugal existe claramente uma tensão entre alguma funcionalização da advocacia e a matriz tradicional, que é a matriz independente, autónoma e liberal da advocacia. Naturalmente, a escolha que tomarmos será aquela que determinará o caminho e o futuro da advocacia. No entanto, acho que todos sabemos e achamos que neste momento a advocacia não é igual ao que era há 10 anos, não é igual ao que era antes da pandemia, por exemplo, em que os meios digitais e de comunicação remota vieram transformar completamente a forma como a advocacia se realiza. Hoje em dia é possível fazer reuniões com pessoas que estão na mesma cidade sem se deslocarem ao escritório uma da outra. É possível realizar reuniões simultaneamente com pessoas no norte, no sul e nas ilhas.
antes da pandemia era praticamente impensável que isso acontecesse. Só isso já foi uma grande transformação na advocacia portuguesa e creio que na advocacia brasileira também terá acontecido o mesmo. Porque, de facto, antes da pandemia, poucos advogados conheceriam o Zoom, o Teams e outras plataformas. Hoje em dia é precisamente o contrário. Poucos advogados não saberão o que são essas plataformas e não as utilizarão habitualmente para fazer reuniões, porque, de facto, de antes perdia-se tempo na deslocação de escritório para escritório. Hoje em dia diria que esse tempo ganha-se, nomeadamente quando temos que fazer deslocações longas e podemos fazer uma reunião com um colega, com um cliente que está a vários quilómetros de distância e quer um quer outro poupam o tempo da viagem e podem estar comodamente instalados nos seus escritórios onde entenderem a realizar reuniões. Isso é um ganho de eficiência. Agora, o risco que nós corremos é a falta de presencialidade prejudicar o exercício da advocacia, porque uma das coisas que liga e que permite que os advogados continuem a ter clientes e a forma como eles se relacionam com os advogados tem muito a ver com a ligação pessoal. E essa, diria que o equilíbrio entre a ligação pessoal que tem que se manter e alimentar e esta ligação remota através das plataformas, é desse equilíbrio que resultará o exercício da advocacia e o seu sucesso. Bom, nesse contexto que você traçou para nós, eu gostaria de questioná-lo no seguinte sentido. Como você considera, ou qual considera ser o papel fundamental da advocacia neste século XXI, especialmente em tempos de instabilidade institucional e, de certa maneira, por todos os países do globo, de erosão das garantias democráticas, um momento de acirrar os ânimos? Eu diria que a advocacia tem que ser, no fundo, o fiel da balança. A advocacia, neste momento, tem um papel fundamental na proteção das garantias das pessoas, porque nós sabemos perfeitamente que todos estes movimentos são cíclicos. O que estamos a assistir no mundo atualmente é uma reação a um extremismo que havia do lado contrário. Nós passámos de um extremismo de esquerda que conduziu a premissas e afirmações que chocaram o comum cidadão e que, por isso, levou o cidadão a fugir de algo em que não se reconhecia, os cancelamentos, as tendências woke, o exagero de algumas situações de extraordinária liberdade que chocava a maioria das pessoas e que as pessoas não se reviam, e esse excesso levou ao excesso contrário. E neste momento assistimos a uma situação em que a extrema-direita sobe, a extrema-direita e a direita sobem em todo o mundo e com as consequências que estamos a assistir em todo o lado. Temos países que ameaçam outros países soberanos, como o caso do Brasil e dos Estados Unidos, em que há um Estado, que é o Estado norte-americano, que através do seu presidente ameaça e pretende influenciar um Estado soberano como o Estado brasileiro. E é o que nós temos estado a assistir. A diplomacia política internacional atualmente está muito fundamentada no poder, quer seja financeiro, quer seja o poder bélico, o poder das armas. E o que nós assistimos é que os mais fortes estão a impor a sua lei neste momento. E é isso. Ou seja, há uma erosão a nível internacional do direito internacional, claramente. O direito internacional neste momento é um instrumento dos mais fortes, não protege os mais fracos, bem pelo contrário. Depois temos alianças estratégicas internacionais que se vão estabelecendo consoante os interesses económicos das partes e não só os interesses económicos, mas a força militar que cada uma tem. Em termos internos, isto traduz-se um pouco da mesma forma.
tem que haver alguém que assegure a defesa dos mais fracos. Tem que haver alguém que consiga afirmar a supremacia do Estado de Direito e do sistema judicial. E ninguém como os agentes do sistema judicial, em especial aqueles que são mais independentes, os advogados, para imporem e defenderem os direitos daqueles que mais sofrem e que menos poder têm. Portanto, eu diria que o sucesso da civilização que conhecemos está muito dependente da força do sistema judicial e da capacidade que tem de se impor a quem pretende dobrar o sistema judicial. E é isso que estamos a assistir, e é aí que eu espero que a advocacia, tal como aconteceu no passado, conseguiu impor, a Ordem dos Advogados, por exemplo, conseguiu impor-se através dos seus membros a Estados totalitários como aquele que existia antes do 25 de Abril. Eu também espero que a advocacia consiga ter a lucidez e a coragem de ver onde está a razão e a justiça e conseguir afirmar essa razão e justiça contra quem pretende impor a lei do mais fraco, combatendo os fenómenos de justiça privada e de pura afirmação da força física ou económica. Acho que é aí que a advocacia tem que estar. A palavra da vez é lucidez, como bem colocaste, num momento em que parece-me tudo encontra-se um tanto turvo. Na sequência, doutor João, gostaria de questionar temática relacionada à ética, à tecnologia e à regulação. Com a crescente utilização das ferramentas tecnológicas, e que você muito bem expôs em sua fala introdutória, como, por exemplo, as inteligências artificiais, a automação jurídica, como institucionalmente a Ordem dos Advogados Portugueses tem refletido sobre os limites éticos e regulatórios dessas ferramentas em nossa prática profissional? Eu diria que neste momento o que é mais importante é a inteligência artificial e o seu avanço nas duas facetas que interessam ao advogado. A primeira, como é que o advogado pode utilizá-la de forma a que consiga ser melhor, mas que também não seja substituído por ela. Eu penso que essa é a grande luta. E aí tenho defendido que haja uma relação próxima entre o advogado e o cliente que permita quebrar a possível tentativa de hegemonia dessa relação através da inteligência artificial e que a inteligência artificial substitua o advogado. Isso o advogado só vai conseguir estabelecendo uma relação especial com o cliente, nomeadamente a ideia do advogado de família que acompanha todas as grandes decisões da pessoa e em que a pessoa confia e que o cliente confia e que aconselha sempre quando há uma decisão difícil a tomar e que, em princípio, esperemos consiga conquistar a confiança do cliente e ser um bom profissional também, obviamente, e nessa medida consiga avançar e manter uma boa relação que não seja substituída por uma máquina. Por outro lado, o conflito ético que se levanta e o dilema ético que se levanta ao advogado passa muito por termos uma máquina de inteligência artificial, uma ferramenta de inteligência artificial que pode praticamente vir a fazer tudo sem limites. E aí é que está o problema, primeiro, neste nosso mundo, qualquer tentativa de regulação da inteligência artificial tem vindo a ser encarada como uma censura. A questão é se é uma censura ou se é pura e simplesmente uma defesa do humano contra o avanço de uma tecnologia que pode substituir totalmente a humanidade, e não só no direito. Essa é a grande questão, vamos deixar que a máquina fique mais inteligente do que o ser humano em todas as áreas e não só na advocacia, ou vamos tentar, além de impedir esse avanço, ainda conseguir que ela não permita e não seja o caminho para fazer coisas menos lícitas e que violem a nossa ética. Essa é a questão, qual é a posição que nós devemos assumir. Eu diria que a Ordem dos Advogados, seja onde for, tem a obrigação
de alertar os seus membros e a própria sociedade para os riscos da inteligência artificial, quer seja em termos éticos, quer seja noutros quaisquer. Todos os riscos que ela levanta para o desenvolvimento de uma sociedade, porque poderemos passar a ter uma sociedade que deixa de pensar, porque quem pensa é a máquina. E isso é um risco para a própria sociedade, porque podemos passar a ter uma sociedade muito diferente daquela que conhecemos. Esse é um tema, essa é uma questão que tem que se pensar e que tem que se ter muita atenção. Eticamente, isto é o fim da sociedade se não houver limites, ou pode ser o fim da sociedade que conhecemos, pelo menos esta como existe, e pode surgir uma nova que não sabemos bem o que vai ser. Talvez mais próxima, eu diria que talvez mais próxima até de uma realidade de ficção científica, quase. Pois, exatamente. Eu diria que esse é o tema que nós temos perante nós neste momento. Quais os limites que queremos impor? Parece-me, doutor João, que é imprescindível que o ser humano compreenda que o uso da inteligência artificial deve ser feito com método e não deve ser jamais fim, e sim meio para que nós possamos otimizar os nossos esforços, observando as regras deontológicas, pensando estritamente na advocacia, e para além disso, compreendendo que é meio e não fim, que valorizemos o conhecimento humano para que possamos apenas usar um boost, né, por meio das inteligências artificiais. Parece-me que o X da questão é isso. Concordas? Não, eu acho que o problema é mesmo estabelecer limites ao próprio homem na utilização da inteligência artificial, e aí é que está a questão, porque até a própria questão dos honorários da advocacia tem que ser ponderada, porque uma coisa é estar dias e dias a fazer um parecer, outra coisa é esse mesmo parecer ser feito por uma ferramenta de inteligência artificial em segundos ou minutos, poucos. Como é que se vai faturar esse trabalho? E aí também se levanta uma questão ética, por exemplo. Também se levanta uma questão ética quando algo é feito através da inteligência artificial. Como é que é na relação com o cliente? O que é que se diz ao cliente? O que é que não se diz ao cliente? Não se deve dizer. Porque há muitas questões que estão a surgir e que vão ser cada vez mais pertinentes com o desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial. Porque o seu desenvolvimento vai ser um caminho que parece ser muito rápido até agora e que brevemente vai ter cada vez mais funcionalidades que nos vão facilitar e ao mesmo tempo facilitar a vida e dificultar, por exemplo, o nosso pensamento crítico por estarmos encostados ou por podermos vir a estar encostados a uma máquina. Agora, não defendo, nem pouco mais ou menos, que digamos não à inteligência artificial, porque esse não é o caminho. O caminho é a utilização equilibrada, mas nós sabemos como é que o homem funciona em termos de equilíbrio, não é? Porque basta ver a questão do aprendiz de feiticeiro para ver como é que o aprendiz ficou quando esteve sozinho com o poder e perceber que nós podemos estar numa situação similar a essa. Pois, e a questão ética, obviamente... Sim. Não, diz, Rui. Johann Wolfgang von Goethe, citado por você agora, parece-me que já previa o que ocorreria num futuro, que foi o que você bem descreveu. E repara, este caminho que estamos a seguir pode ser um caminho que conduz à redução das desigualdades entre a advocacia e a prática individual, porque a advocacia em prática societária em sociedades e a advocacia em prática individual, porque de repente qualquer advogado pode ter uma sociedade atrás se tiver uma boa ferramenta de inteligência artificial. E isso é uma alteração muito grande nas regras do jogo. É um facto. Doutor João, vamos deixar este assunto que é extremamente complexo e mereceria talvez até um congresso com muitas reflexões para uma outra pergunta: o valor do advogado na sociedade contemporânea. Muitos jovens advogados, juristas, sentem-se pressionados por um mercado saturado. No Brasil, nós temos essa dificuldade por conta do número de advogados,
e pela força que as grandes sociedades possuem aqui. E isso acaba ensejando poucas oportunidades e uma competitividade que desgasta psicologicamente o jovem advogado. Como resgatar a centralidade social do advogado como um agente efetivo da justiça e não apenas como um operador de mercado? Isso passa, na minha opinião, por termos a possibilidade de promover socialmente, primeiro, a imagem do advogado, depois promover a necessidade da própria classe e da própria profissão de se renovar através dos mais jovens. E eu diria que a grande questão, a competitividade existe em todas as idades, e esta abertura do mercado proporcionada pela inteligência artificial e pela abertura do mercado a outras pessoas que entram no mercado jurídico, sabe-se lá Deus como e com qualificações, mas na prática é mais competitividade para nós, mais concorrência. Mas a questão que se levanta é como é que nós vamos reagir, como é que nós vamos defender os mais jovens e permitir a renovação da classe e não a sua substituição nas tarefas que faziam no início num escritório pela ferramenta da inteligência artificial. E mais, eu diria que a grande questão é a centralidade, como referiste, do próprio advogado, que só se consegue se a sociedade perceber a função social do advogado. Por exemplo, em Portugal, cada advogado paga das suas cotas cerca de 50 euros por ano para o apoio judiciário e para a gestão do apoio judiciário. Ora, não há nenhuma profissão em Portugal que o faça que não os advogados. Não há nenhuma outra profissão jurídica ou qualquer outra que pague um serviço público para os mais carenciados como nós. Por isso, há que explicar estas coisas às pessoas, dizer que os advogados contribuem para a sociedade, que os advogados ajudam as pessoas e que a função do advogado não é uma função meramente mercantil, mas que é uma função de apoio e de defesa dos direitos daqueles que muitas vezes não têm voz. E isso tem que ser dito para se combater a imagem do advogado mercenário. E aí o mercado também terá uma resposta, espero, porque se houver a credibilização da figura do advogado, nós vamos ter uma maior procura dos serviços do advogado porque ele é credível. E isso passa por publicidade relativamente àquilo que fazemos e à função social do advogado e, por outro lado, atribuir dignidade e estatuto social que decorre da consideração e da valorização do advogado, que leve as pessoas a acreditar num advogado. Isso passa por o advogado utilizar plataformas digitais com a administração pública e conseguir prestar serviços que a pessoa não consegue e que o advogado consegue, e aí ganha credibilidade devido ao seu próprio estatuto, que tem que ter um acesso privilegiado aos serviços públicos, e porque é um profissional, e assim afasta-se também aqueles que andam a fazer procuradoria ilícita e que utilizam expedientes menos corretos para fazer o mesmo que nós fazemos. Eu diria que passa muito por aí a valorização da nossa profissão. Excelente, excelente. Diga-me uma outra coisa, doutor João. O acesso à justiça, no Brasil, e mesmo em pesquisas que tenho realizado, por óbvio, acadêmicas, me mostra que, mesmo em países com sólida tradição jurídica, o acesso à justiça continua desigual. Como nós, enquanto advogados, como a ordem ou as ordens profissionais podem enfrentar essa contradição? A questão, por exemplo, em Portugal é fácil de responder, porque infelizmente há direitos constitucionais de primeira, como a saúde e a educação, e há um direito constitucional fundamental também, que é a justiça, mas que nunca teve o mesmo peso nem o mesmo investimento por parte do poder político, porque efetivamente as luzes mediáticas incidem mais facilmente na saúde e na educação do que na justiça, e a justiça é sempre olhada como um parente pobre. E isso
desvaloriza a própria justiça e acaba por criar uma situação de desigualdade. Porque se houvesse a noção de que a justiça estava ao mesmo nível em Portugal que está a educação e a saúde, eu diria que teria havido um esforço para que a justiça fosse tendencialmente gratuita, como sucede com a educação pública e com a saúde pública, não obstante as crises que atravessam, essa ideia sempre existiu. Na justiça, não. Na justiça sempre houve e sempre foi aceite e sempre o governo aproveitou no fundo, a menor atenção que é dada à justiça para ter custas judiciais muito altas que afastam efetivamente as pessoas da justiça. Porque neste momento, quem tem baixos rendimentos, muito baixos rendimentos, tem direito a apoio judiciário e por isso pode ir à justiça sem ter que pagar as custas e sem essas custas o afastarem, mas eu diria que a classe média está em grandes dificuldades para recorrer a tribunal, porque por um lado as custas são altas, por outro lado tem que pagar, para além das custas, os honorários devidos ao advogado, que pagam 23% de IVA, o que ainda acarece mais o acesso, e depois, ainda por cima, não têm garantias de ganhar a ação. E há muita gente que, efetivamente, por causa dos custos e da falta de segurança quanto ao resultado, acaba por não ir para a justiça mesmo quando tem razão. E isso cria uma desigualdade. Porque a desigualdade cria-se a partir do momento em que a minha decisão de ir à justiça, de recorrer à justiça ou não, é determinada pelo meu dinheiro e não pela consciência que eu tenho de ter razão ou não. E o que deveria determinar o acesso à justiça era a minha literacia jurídica e o facto de eu achar que tenho razão e que tenho aquele direito. Neste momento não é assim. Neste momento é, se eu tenho dinheiro, eu avanço, independentemente de ter ou não ter razão. Se eu não tenho dinheiro, independentemente de ter ou não ter razão, em princípio não vou envolver-me numa disputa judicial que me custa muito a ganhar diariamente através do salário ou de outro rendimento. Sim. Doutor João, vivemos um momento em que há uma sobrecarga informacional e, por vezes, desinformação jurídica, assim é possível afirmar, inclusive por profissionais de nossa área. Como a Ordem dos Advogados Portugueses tem lidado com essa questão da desinformação? Há algum mecanismo de enfrentamento institucional? A Ordem dos Advogados, na parte que lhe compete, tem vindo a manifestar-se contra a desinformação, contra as fake news, porque deturpam a democracia, fazem com que as pessoas acreditem que determinada realidade é verdadeira quando não é, e por isso não podemos aceitar esse tipo de manipulação da informação. Agora, também sabemos o quão difícil é combater uma informação, ainda que falsa, que é divulgada por milhares e milhares de pessoas nas redes sociais. Isso exigiria aí uma regulação, porque tem que haver punição para quem divulga informações manifestamente falsas com o intuito, por exemplo, de manipular resultados eleitorais, como vai sucedendo em todo lado. Nós temos, em campanhas eleitorais, todos temos conhecimento de situações em que a manipulação da informação é feita de modo escandaloso, mas quem não está por dentro das situações acaba por acreditar no que lhe é transmitido, porque muitas das vezes nós limitamos a replicar posts sem sequer confirmar se aquilo é verdade ou é mentira. Vamos por veicular uma versão da história que muitas vezes não é a real. E é isso que eu acho que a Ordem dos Advogados, e não só, todas as instituições da nossa sociedade, ou percebem que têm que combater esta realidade, ou no fundo nós podemos cada vez mais estar a afastar-nos de uma sociedade democrática para uma sociedade que é controlada por quem controla
a disseminação e a divulgação da informação de acordo com os seus interesses e os seus vieses, que é isso que, no fundo, nós vimos assistindo, eleições ganhas com influência da desinformação e das fake news vão acontecendo, infelizmente, um pouco por todo o lado. Eu diria que o próprio Estado de Direito Democrático corre sérios riscos porque não vivemos numa democracia totalmente livre, mas vivemos numa democracia muito limitada pelos poderes que conseguem veicular informação nas redes sociais, nos mídias ou noutros fóruns que permitam condicionar a opinião das pessoas. Pois. Doutor João, o que significa hoje estar preparado efetivamente para advogar com excelência? Que tipo de formação e atualização profissional considera indispensável em nosso contexto atual, considerando inclusive a tua resposta sobre o assunto anterior? Eu diria que uma das grandes necessidades do advogado hoje em dia é a permanente atualização formativa. O advogado tem que estar permanentemente em atualização, o advogado tem que estar permanentemente em formação sobre as novas áreas que vão surgindo, sobre as alterações legislativas que vão surgindo, para ser cada vez melhor, cada vez mais qualificado, cada vez mais competente. Cada vez mais é fácil chegar às fontes de informação por causa das redes sociais, que por vezes também têm informação muito relevante, por causa da inteligência artificial também pode ser e deve ser mais fácil o acesso, desde que as bases e as fontes sejam controladas. Eu diria que neste momento um bom advogado, ou um advogado de excelência, é aquele que consegue manter-se atualizado naquelas áreas que mais exerce e que consegue ao mesmo tempo deixar de ser advogado e ter outras valências na gestão das relações com os seus clientes. Já não podemos ser só advogados e temos que ter as competências necessárias para nos relacionarmos com os clientes e conseguirmos ter uma excelente ligação, até em matéria de confiança, com os nossos clientes. Eu diria que cada vez mais é preciso o advogado ter conhecimentos da área da psicologia. Pois. Doutor João, já em guisa de conclusão, eu vou fundir as duas perguntas finais, agradecendo desde já a sua participação em nosso terceiro Summit ESG. E nesse contexto, no Brasil, o 11 de agosto é não apenas o Dia do Advogado, mas também uma data simbólica de fundação dos cursos jurídicos, como bem sabes. Que mensagem o senhor deixaria nesta data aos advogados brasileiros que hoje, 11 de agosto, comemoram o seu dia, especialmente àqueles que ingressam ou recomeçam na profissão? E a segunda pergunta, já para emendares o teu posicionamento, poderia partilhar conosco a sua visão pessoal sobre o que significa efetivamente hoje ser advogado? Ainda é uma missão pública ou tornou-se apenas um meio de sobrevivência? Em relação à mensagem para os advogados brasileiros neste dia 11, eu creio que a mensagem que se deve deixar é uma mensagem de resiliência, resistência na luta pela defesa dos nossos clientes e dos seus direitos e, por outro lado, uma forte preocupação ética e que a nossa atuação seja fundada em princípios éticos, porque é essa necessidade de princípios que deve ser o principal condutor das nossas atuações enquanto advogado, porque a ética é fundamental para determinar o nosso caminho, a existência de valores tem que ser o nosso farol na nossa atividade. E, por outro lado, eu diria que é muito importante que os advogados consigam ser
o fiel da balança quando os direitos dos mais fracos ou os direitos de qualquer outra pessoa estão a ser atropelados e pisados por sistemas que cada vez mais tentam afastar as pessoas dos tribunais, vulgarizar os seus direitos, fazendo as pessoas quase crer que eles não existem, e o advogado tem que estar lá para defender esses direitos e para dizer às pessoas os direitos que têm. E por isso é fundamental o advogado não ter medo e ter coragem e enfrentar todos aqueles que querem atropelar os direitos de outrem. Essa é a primeira mensagem: muita resiliência e coragem e sempre um rumo norteado por valores no exercício da profissão, porque é isso que tem que nos distinguir de todas as outras profissões, é a existência de um código deontológico próprio, de valores próprios, que distinguem e têm sempre que distinguir a nossa profissão. Quando deixarmos de ter esses valores na nossa atuação, podem ter a certeza que os advogados deixam de ter um código deontológico próprio e passam a ser mais um trabalhador no universo jurídico, quer no Brasil, quer em Portugal. E é isso que nós não podemos permitir. Relativamente à outra questão que tem a ver com qual a visão que eu tenho da advocacia, eu diria que a visão que eu tenho da advocacia é uma visão romântica ainda, apesar de tudo, porque eu ainda quero acreditar que o que nos vai distinguir e o que nos distingue sempre de todos os outros é a própria forma como encaramos a profissão. Porque nós nunca nos podemos esquecer que, em última análise, nós somos defensores de direitos. E somos aqueles que, contra todas as arbitrariedades, vão afirmar os direitos das pessoas. Portanto, eu quase que diria que nós temos que continuar a querer e a acreditar que vamos mudar o mundo, nem que seja só o nosso metro quadrado, e temos que voltar lá atrás e buscar aquela ideia de lutar por um mundo melhor, nem que seja só dentro do nosso metro quadrado. Pelo menos no nosso metro quadrado nós conseguimos fazer a diferença e não continuarmos a dizer que não temos força nem conseguimos mudar nada. Não, a nossa força é mudar o que está ao nosso redor. E se mudarmos o que está ao nosso redor, quantos mais formos, maior será o metro quadrado e mais metros quadrados teremos para fazer a diferença. E eu acho que é aí que tem que estar o advogado do futuro, seja um advogado tradicional, seja um advogado tecnológico, mas acho que essencialmente é esta matriz que não se pode perder, é o acreditar no amanhã melhor e em fazer a diferença na vida do outro. Acho que essa é a nossa principal missão. Dr. João, muitíssimo obrigado por sua participação no terceiro Summit ESG. Foi magnífico estar contigo novamente, sorver do teu conhecimento, da tua visão romântica que partilhamos, bem sabes, e não menos importante, que siga com essa visão romântica, porque a advocacia precisa daqueles que acreditam na justiça. Muitíssimo obrigado. E muito obrigado, a todos vocês que aproveitaram, eu deixo as palavras finais do encerramento deste evento com o Dr. João, por toda a fidalguia com que sempre me tratou, bem como aos advogados todos. Muito obrigado, Rui, pelo convite. É sempre um gosto estar aqui a falar contigo e agradeço a todos aqueles que ouvem hoje, ouvirão no futuro, a vossa paciência e o facto de ouvirem esta nossa conversa, porque no fundo é uma conversa que esperamos que pelo menos toque em algum de vós, já será algo que nos deixará extraordinariamente satisfeitos, e muito obrigado por nos terem ouvido. Até uma próxima. Até uma próxima.